Olá, turma. Bom, na aula passada nós falamos sobre Espartas, certo? E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre Atenas. Lembrando que a gente ainda está no mesmo capítulo, certo? E aí está falando sobre Grécia Antiga. Como eu falei para vocês, Espartas, né, tinha uma característica mais militar, né? Aqui em Atenas, vou ampliar aqui para vocês, aqui em Atenas as características vão ser um pouco mais distintas, ok? Então, o que que acontece? Mesma coisa, né? É uma polis, ou seja, é uma cidade independente, né? Dentro da Grécia, as cidades eram consideradas independentes, e aí eu vou também ter aqui uma hierarquia, né? Uma hierarquia social, onde eu vou ter um movimento comercial muito forte, né? Mas os eupátridas, que eram os proprietários rurais, eles vão ser considerados os melhores, né? Dentro de uma aristocracia, os eupátridas são os que possuem maiores terras, né? Então, eles vão ser considerados, dentro dessa sociedade, a classe mais forte, a que está, né, liderando aí o topo da pirâmide, ok? Aqui, ele vai falar sobre a classe mais baixa, que são os comerciantes, artesãos e os escravos, né? Comerciantes e artesãos são os trabalhadores autônomos, livres, ok? E aí eu vou ter também a classe escrava, que assim como o restante, né, os escravos realizavam serviços domésticos e eles eram conseguidos, adquiridos através de dívidas ou de conflito em que a Atenas tivesse ganho e aí aquele que perdeu viraria escravos, ok? E aí o que acontece? As primeiras críticas ao domínio político da aristocracia ateniense aconteceram por volta ali de 700 a.C., entre os hoplitas. Eles eram soldados da infantaria responsável pela defesa da polis, né? E aí eles começaram a questionar que eles tinham uma função dentro dessa sociedade, né? Uma função de defesa, mas que eles não eram reconhecidos com o devido respeito. E aí, naquela época, a economia ateniense começou a passar por grandes transformações, né? Ocorrendo uma intensa atividade comercial na polis, né? E aí, o que acontece? Houve a possibilidade de enriquecimento dos comerciantes, e aí a terra, que era a principal fonte de riqueza e a que mantinha os eupátridas, passou a ser desvalorizada, ok? Passemos aqui. Pronto, a Revolução Hoplítica. Destacando aqui para vocês, né? E aí, nesse contexto, aqueles comerciantes que se enriqueceram através do comércio, né? Eles passaram a comprar, né, bons armamentos, passaram a combater as falanges com aristocracias, ou seja, houve essa revolução política, né, fundamentada no processo de organização e mudança política, ou seja, aqueles que estavam abaixo da pirâmide, os comerciantes, né, os soldados, enfim, eles passaram a questionar essa posição, né, firme dos eupátridas. E aí, o que acontece? Vou dar uma lida aí para vocês nesse parágrafo. Na época da Revolução Política, era muito grande a desigualdade social na polis de Atenas. E assim como os soldados, a população da cidade estava insatisfeita com o domínio político da aristocracia. Por isso, comerciantes, artesãos, pequenos proprietários e trabalhadores em geral se revoltaram, causando uma série de conflitos e exigindo mudanças nas leis da cidade. Gente, eu falei para vocês que Atenas ela se diferenciava lá no comecinho, ela se diferenciava das outras porque ela tinha um teor mais político, né? A sociedade de Atenas ela tinha essa experiência voltada mais para o político. E aí a gente consegue observar nessas ações, né? A população começa a questionar, né, esse tipo de comportamento dentro da sociedade onde há uma desigualdade social muito grande.
E aí o que acontece? Com essa exigência da população, Solon, né, ou Solon, enfim, que era o legislador do período, 6 a.C., ele realizou uma série de reformas políticas e sociais importantes, né? E aí está aqui, entre elas o fim da escravidão por dívida, o aumento da quantidade de cidadãos com direitos políticos, a criação de instituições como o Conselho dos 400, a Assembleia Popular, que é a Eclésia, em que se reuniam todos os cidadãos e o Tribunal Popular de Justiça, a Elieia. Ou seja, essas mudanças provocadas por Solon possibilitou uma mudança total ali, né, naquele período da estrutura social de Atenas, ok? E aí, as reformas de Solon não bastaram para diminuir a insatisfação, apesar de ter provocado algumas mudanças, né? E aí começaram a haver sérios conflitos dentro de Atenas. E aí eu tenho um período, né, que é chamado de tirania. Por volta de 530 a.C., o tirano Pisístrato governou Atenas, né, fazendo importantes reformas sociais, ou seja, liderou empréstimos aos agricultores mais pobres, determinou a construção de fontes públicas de água, canais, portos e navios, dinamizando assim o comércio marítimo de Atenas com outras cidades. Ele também incentivou a produção cultural, apoiando artistas, intelectuais e edificou bibliotecas. A ele são atribuídas as primeiras compilações escritas de Ilíada, Odisseia de Homero. Então, ele trouxe muitas mudanças positivas para o povo de Atenas, mas aqueles que sucederam não conseguiram permanecer no governo, de modo que os aristocratas assumiram o poder de Atenas outra vez. Ou seja, apesar de Solon ter iniciado as mudanças e depois o tirano Pisístrato, não deu muito aí a questão dos aristocratas tentarem novamente tomar o poder, né? E aí eu tenho de um governo passando para o surgimento da democracia, né? O aristocrata Clístenes assumiu o governo ateniense por volta de 510 a.C. Ao contrário dos outros aristocratas, ele tinha apoio do povo e conseguiu fazer mudanças no sistema político de Atenas, ou seja, ele implantou uma democracia, uma forma de governo em que toda a população pode aí participar. E ele criou a lei também do ostracismo. Essa lei determinava que qualquer pessoa que representasse perigo à democracia seria expulsa da cidade, ok? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. E aí a gente tem o governo de Péricles, né, com as suas reformas. E aí Péricles vai criar a mistoforia, que é um salário pago àqueles que se dedicassem a assuntos da cidade. Era uma forma de fazer com que as pessoas passassem a se interessar novamente pela cidade, né? Então essas reformas faziam com que a vida urbana da Grécia, de Atenas, voltasse a funcionar depois de alguns anos de conflito. E aí a gente vem para a questão das mulheres em Atenas, né? Diferente do que era considerado lá em Esparta, que eu expliquei para vocês, aqui em Atenas as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, né? Elas não tinham tanto cargos políticos, né? E a função dela realmente era casar, ser escolhida por um homem para poder casar, ok? Lembra que eu falei para vocês que lá em Esparta a mulher tinha uma função social mais forte do que aqui em Atenas, ok? Para casa 292 e 293, ok? 296 e 297, ok? No mais, a gente debate em sala de aula. Bye!